Olá, meninos, meninas, segundo ano C, estou aqui novamente, agora dessa vez com o conteúdo para a recuperação do segundo bimestre. Foi os efeitos do coronavírus na indústria que nós trabalhamos em geografia. E aí é esse conteúdo aqui também que você vai estudar e fazer a sua recuperação do segundo bimestre. A partir de março de 2020, nós e a indústria foi surpreendida com um vírus que paralisou, né, que nos tirou da escola, mas também paralisou toda a indústria do Brasil e a indústria mundial. E no Brasil, a indústria ela já vinha em crise desde 2015. A necessidade, né, do isolamento social para conter a transmissão do vírus, né, o afastamento dos trabalhadores das fábricas, isso causou uma série de problemas no desenvolvimento da indústria. Então, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele registrou que março, a metade foi bom, e a outra metade, a segunda quinzena, a produção industrial já caiu, exatamente porque foi aí onde houve o isolamento social. A indústria que tem sofrido mais é a indústria de bens duráveis, né? Então, a indústria, se vocês estiverem, por exemplo, se perguntando que tipo de indústria é esta? A indústria, né, que produz móveis, carros, eletrônicos, eletrodomésticos, foi a indústria que mais sofreu com os efeitos da crise. Porque não é toda a indústria que é afetada, uns são mais afetados, outra é menos e outra até ganhou um pouco nesse período, né? Então também não é toda a região do mundo, nem toda a região do Brasil. Em algumas regiões é afetado de um jeito, em outras de outro, num parou total, noutra região não parou, a indústria não parou. Então, em cada situação, ela traz uma consequência, né? Os setores que mais sofreram foi o setor vestuário, né, que sofreu menos 37,8%, os calçados, né, veículos, móveis, este foi o setor da indústria que mais sofreu. Por outro lado, a indústria de sabão, detergente, né, a indústria de produtos de higiene pessoal, foi um aumento. Isso é claro, porque pela necessidade, né, da higienização das mãos e tudo. A indústria brasileira, ela já não vinha bem, né? Ela já vinha em crise, e aí nesse período, a gente vai vendo aqui nesse gráfico, vai mostrando a queda. As pequenas indústrias são as que mais sofrem, porque os pequenos empresários, eles não têm capital de giro, quer dizer, não têm capital, um acúmulo de capital, mas eles precisam manter, eles paralisaram, mas eles precisam pagar aluguel, eles precisam continuar pagando as obrigações trabalhistas, o salário dos funcionários. Então, essas indústrias é as que estão sofrendo mais nesse período, né, no período da paralisação. E também tem uma outra questão, que foram as indústrias que menos conseguiram linhas de crédito, né? Foi criado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, criou medidas para socorro dessas indústrias. No entanto, os pequenos empresários, eles não estão conseguindo chegar nesses empréstimos, eles não estão conseguindo uma resposta positiva dos bancos. Então, foi uma indústria que sofreu, né, com a paralisação por vários motivos. Os trabalhadores ficaram sem poder ir para as fábricas. As fábricas também não tinham de onde comprar produtos, né, porque não foi só o Brasil, né, o mundo todo, e o Brasil precisa da indústria da China, precisa da indústria dos Estados Unidos, e nessas regiões também estava paralisado. Então, o problema não era só no Brasil. A questão que gerou esse conflito foi a questão do isolamento. Os empresários, o governo federal, por um lado, lutavam contra o isolamento, defendiam o fim do isolamento,
E por outro lado, a ciência, a saúde defendia que era a única medida para evitar a transmissão do vírus, né? A própria CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, ela também entendia que se o isolamento parasse precocemente e o comércio voltasse, a indústria voltasse a funcionar normalmente, os trabalhadores ficariam doentes e aí ela teria que parar, né, o funcionamento de qualquer forma. Então, na verdade, houve aqui um grande conflito, onde uns defendiam que a indústria voltasse e outros, né, que defendiam aguardar um pouco mais e até o vírus, né, ter um menor nível de transmissão, de infecção, né? Então, há aqui todo esse contexto. E aí a gente, né, agora com o tempo que já passou, a gente já sabe que a indústria já voltou a funcionar, o comércio já voltou, mas a gente vai vendo as regiões, algumas regiões voltando aos altos níveis de infecção. Foi isso que nós estudamos no segundo bimestre, essa relação da indústria com a pandemia do coronavírus. E aí, na sequência, vocês vão responder uma atividade, são 6 questões simples, vocês vão responder e vão me enviar. Leiam com atenção, né? E boa sorte, bom trabalho. Espero ter contribuído.